it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Começamos aqui a parte C do episódio 4, onde nós falamos do MSX2+, do Turbo R, e falamos ainda um pouco do universo que surgiu em torno do MSX, ou o retorno da ACE ao padrão com o MSX on a chip. Esperamos que vocês gostem, esperamos que vocês comentem, então segue o episódio. 88, MSX2+, né? É isso. O padrão MSX2 sobreviveu como topo de linha até 88. Teve um ano a mais de sobrevida do que o padrão MSX, e mais ou menos na época em que a Microsoft se retirou do consórcio MSX e a ACE passou a ser a responsável única pelo desenvolvimento do sistema. Talvez o primeiro resultado disso foi o MSX2+, que, como diz o nome, era uma evolução do MSX2 existente e que só saiu no Japão. Apenas uma atualização. Mas o que era essa atualização? A versão do MSX Basic foi atualizada para 3. Havia uma kanji ROM interna, o meu micro era japonês. Então com isso você tinha todos os caracteres do alfabeto kanji disponíveis, não só para escrever, mas também para você visualizar. A Disk ROM passou a ser parte integrante do padrão. Lembrar que a Disk ROM era a ROM responsável pelo controle de acesso às interfaces de drive. O VDP foi atualizado para o V9958. E aí nele você tinha mais 3 modos de vídeo, no caso dos micros coreanos um quarto modo, que era Screen 9. Você passou a ter, além disso, a 10, 11 e 12. Em particular, a 12 usava um sistema de cores que era diferente do padrão RGB, que era o sistema YJK, que conseguia 19.268 cores possíveis simultâneas na tela. O drive passou também a ser padrão do sistema, drive 3,5, 720, né? Vamos dizer, o MSX Music era um opcional que se tornou um padrão de fato. Não era de direito, mas era de fato, e tinha também a ROM para controlar a FM, o conector RGB e uma saída CVBS/RF para os monitores NTSC. Muita coisa, obviamente, só funciona no Japão, porque MSX2 nós só tivemos puro sangue, Sony, Panasonic e Sanyo. O 2+, somente. O 2+. Só foram esses 3 fabricantes. Não saiu MSX2+ puro fora do Japão. O resto não teve que importar esses micros japoneses. Ou então... Vamos fazer um jeitinho brasileiro dos kits que eu já citei no MSX2, do MSX2+, que também a Demir Cachano fez aqui no Brasil. Parece que, não me engano, na Europa existe um kit para atualizar os Philips, né? MSX2. Existem projetos, se você consultar os sites na internet, existe como você atualizar o Philips. Não é nada muito complicado, além de algumas... Se você tiver alguma razoabilidade com ferro de solda, é trocar o VDP, processador de vídeo, regravar algumas EPROMs com a nova sub-ROM e acertar alguns detalhes e pronto, voa lá. Estamos funcionando com o MSX2+. O meu Philips está assim. Sem FM, mas é o jeito. Pelo menos roda-se toda a biblioteca de programas dele. Quando o meu Philips é um 2+. E para o pessoal de jogo, algumas adições importantes, como o famoso Turbo Renshaw, né, que era o Autofire. Autofire para teclado. Fire para teclado. Horrível. Né? O controle de velocidade, permitia você acelerar ou desacelerar seu MSX, e o botão de hardware pause. Você podia pausar em hardware, assim, diretamente no hardware. Você não tinha a necessidade de fazer uma rotina de software que pausasse o jogo. Você podia apertar o pause e aí ele pausava mesmo. Além disso, o scroll fino. Lembrar, o scroll fino, você tinha o scroll fino na horizontal e na vertical, com o comando set scroll.
Uma coisa que a gente não falou do MSX2, lembrar que o MSX2 com o relógio interno ele podia salvar configurações. Ele já tinha data e hora, e salvava configurações como configuração de tela, ajuste da posição de tela. No 2+, você passou a ter isso também. E lembrar também o clássico, lembrança de todo o Fudeba de MSX2, 2+, e Turbo R, que era a abertura clássica do micro ao você ligar, né? Tela azul e subindo o logotipo, fundo preto, escrito em branco, ou subindo, ou vindo as linhas pelas laterais e se juntando no caso do 2+. Outra coisa também a dizer, que por causa que os MSX puro sangue 2+, só saíram no Japão, o número de software fora do Japão foi quase nulo. O europeu, que já não fazia tanto software assim para MSX2, praticamente não se aventurou muito no 2+. Antes que a gente esqueça, porque a gente está falando muito e a idade começa a pesar nas nossas cabeças, um detalhe importante é que os MSX2+, da Panasonic, eles não vinham com o Z80, eles vinham com um chip que eles chamavam de MSX Engine, e que tinha, entre outras coisas, um Z80 dentro dele. Era um chipão. Era um chipão, né? E que depois foi utilizado no Turbo R, nós vamos falar à frente, mas com isso também diminuía os custos, vamos dizer, daqueles chips que continuavam independente do MSX 1, 2, tudo aquilo continuava no padrão. Eles substituíram pelo MSX Engine. Não foram os primeiros a fazer isso. No caso específico do Brasil, a Gradiente fez isso no Expert, no Plus e no DD Plus. No DD Plus, que era o chamado chipão. Eles usavam um chipão, um equivalente do MSX Engine. A Sony fazia isso desde o final das máquinas de MSX1 dela, MSX Engine. Os últimos MSX1 dela. Os últimos MSX1 dela já fazia com o MSX Engine, várias máquinas 2 e o 2+. Sim, em termos de hardware. A Maper acho que entrou como padrão no MSX2+, hein? Não era padrão no 2+? Ela virou padrão? Eu acho que ela virou padrão de vez no 2+. Foi a Maper. Que o Z80 tinha limitação de 64K. Mas o que acontece? Com um esquema de páginas, ele trabalhava com 4 páginas de 16K e você podia ter 256 páginas. Já existia a Maper no MSX2, como a gente já comentou, mas no 2+, como na verdade nunca foi um padrão definido, oficializado, digamos assim, simplesmente a Panasonic, a Sony e a Sony colocavam as coisas e vambora, basicamente se tornou o padrão no MSX2+, e 2 anos depois do MSX2+, posso apanhar mais um pouco, Ricardo? Vai lá. Surgiu o MSX2++, conhecido como Turbo R. O Turbo R tem uma coisa... Polêmico Turbo R. O Turbo R é uma coisa tão engraçada. O Turbo R, eu sempre gosto de dizer que o Turbo R é a máquina mais esquisita em termos de hardware, em termos de MSX. A máquina mais subutilizada da face da Terra. Não, segunda. A primeira é o Commodore 128. O Commodore 128 tem 2 canais DMA e não são habilitados. Então o Turbo R ganhou. O hardware mais mal aproveitado da face da Terra. Tem algumas características que tornam ele uma aves realmente rara, uma máquina realmente diferente, mas Fudeba MSXero, normalmente, quem tem, adora o micro. Concorda que alguns chamam ele de compatível, ele não é completamente MSX, aceita essas piadas. É muito comum a brincadeira na comunidade, o pessoal brincar com esse fato do Turbo R, muito pessoal falar, mas não tem jeito, eu gosto de dizer que o Turbo R é o santo graal do MSXero. O problema do Turbo R é que a época foi muito cruel. Sim. Era uma época em que a Nintendo e a Sega começaram a recuperar o interesse do mercado em videogames. Sim. E, portanto, diversos produtores de jogos desertaram para videogame. Você já tinha o Mega Drive. Já tinha o Super Nintendo Mega Drive. Não é 91, não. O Mega Drive é mais antigo, o Mega Drive acho que é 89. Então, o PC já começava a se tornar um padrão de mercado. Em 1990 saiu o Windows 3.0. Foi o primeiro Windows, digamos assim, usável. Né? Não que prestasse, mas usável. Aliás, o Windows ainda não presta, mas tudo bem. E as máquinas 16/32 estavam começando a ficar extremamente populares. Amiga, Atari ST... Sim, isso sim, mas não. Japão nem tanto. Japão lá com PC98, FM Sound, X68000, X68000, os máquinas específicas do mercado japonês. Porque aí o MSX já estava mais no Japão mesmo.
Turbo R, se o 2+, não existiu fora do Japão, muito menos o Turbo R, que só foi fabricado por uma empresa, a Panasonic, duas versões. A Sony começou o movimento de sair do mercado de MSX e começar a desenvolver seu console. Porque ela começou desenvolvendo um drive pro Super Nintendo que não deu certo, e em 95 acabou dando origem a esse projeto ao PlayStation. Isso. E a própria Panasonic, que foi a única produtora do Turbo R, começou a namorar com a ideia do 3DO. Pior, levou a Sanyo junto, que também foi produtora de 3DO. Mas a Sanyo nem chegou a fabricar Turbo R. A Panasonic chegou a fabricar. Então, assim, era um momento muito ruim. O padrão estava literalmente sendo abandonado. O barco estava afundando em termos comerciais. É duro a gente falar isso, mas era a realidade. Era a realidade. E em 1990, o Turbo R saiu como um micro, como diz o Ricardo, esquisito, que era mesmo. Você claramente notava assim, não era um micro completo. Algumas coisas do Turbo R estavam incompletas no projeto. Por exemplo, dizem que o Turbo R originalmente ele sairia com um novo VDP, que era o V9990, que foi pensado para... Não, 78. Desculpa, o 78. O 78. O 90 foi o 78 retirado de todo o suporte a modos legados. Então, o 78, que seria um Turbo R. Nada, furou. O Turbo R ele tem suporte a 2 canais de DNA, nunca foram usados. Ele tem algumas tecnologias internas nele que são verdadeiras estruturas alienígenas. Primeiro que ele era um micro 16 bits. Ele tinha um processador, 2 processadores internos. O Z80, velhão de guerra, e o tal do R800, que desenvolvido pela Matsushita, que não foi usado em mais lugar nenhum. Que diziam que ele operava internamente a 28 MHz e externamente a 7 MHz. Por quê? O Turbo R permite, no seu barramento de dados, colocar dispositivos de MSX legado. MSX 1, 2, 2+, colocar esse hardware. Então, para isso, ele internamente tinha uma velocidade, externamente tinha outra. Como eu falei do canal DMA, ele tinha outras tecnologias que foram inseridas nele, como, por exemplo, o chip S1990, que era um grande mistério, o quarto mistério de Fátima, e não fazia ele tornar uma grande confusão como lidar com ele. O Mikachano, inclusive, não gosta, faz a reclamação, fala que é o compatível, fala do Turbo R, critica. O pessoal da comunidade MSX fala que o Ademir fala isso porque ele nunca conseguiu copiar o Turbo R, porque ele nunca entendeu como o S1990 funcionava. Aliás, nem ele nem ninguém no mundo. Hoje em dia você tem emuladores... Peraí. 3 batidas na madeira pra falar de emulador. Bate aí na madeira de novo. Você tem emuladores que dão suporte e emulam Turbo R. Mas depois de muito custo e muita pesquisa. Mas mesmo hoje em dia ainda existem caixas pretas dentro do S1990 que ninguém sabe, e acho que ninguém vai saber sem fazer uma engenharia reversa de fato no processador. Da mesma maneira que o R800 tem coisas que só vão se saber realmente dele como a engenharia reversa, já que eu duvido que a ICE vá se preocupar em liberar qualquer coisa sobre o micro nessa altura do campeonato. Essa foi o campeonato. Afinal de contas, é um micro que, por ocasião da série desse podcast, ele foi lançado em 1990. Ele vai estar completando no fim desse ano 20 anos. Isso. Um outro avanço dele, além dessa MSX Engine 1990 e do R800, é a quantidade de memória que ele tem. No modelo ST 256K de RAM, no GT 512K de RAM. E só porque alguém vai notar que a gente não falou nisso depois de quase, uma hora, né, e quase que a gente falando de Turbo R, o Turbo R não tinha suporte a porta de cassete. Portanto, os mais puristas vão dizer que não era um MSX. Outra coisa que tinha, além já falou da questão da memória. A gente tá falando de coisas que tinha e algumas que não tinha. Tinha saída de vídeo, S-Vídeo, no caso do ST. S-Vídeo, vídeo composto, RF e o RGB. Tinha um programa gravado em ROM. Tinha mais um chip de som, que era o PCM, com microfone e o teclado, que permitia fazer captura de áudio, fazer reprodução desse áudio. Você tinha... Inclusive, havia um programinha em japonês, é claro, bacaninha, que te dava saudações em japonês. Sim, era bem bacaninha. Você tinha alguns programas que tiravam proveito do PCM. Infelizmente, pouquíssimos. Existia um desenvolvido por um programador holandês que tocava mod. Mod, para quem não lembra, formato de som com samples do Amiga. Então, alguns tipos de formato de mod, formato mais simples, ele tocava. Além de fazer algumas gracinhas como a manipulação do som, tipo você instalar os dedos na frente do microfone e ele gerar a onda para fazer análise, aquela transformada rápida de Fourier e outras coisas mais. Que mais que você tinha no o modelo GT tinha a MIDI embutido. Sim, o GT tinha a MIDI embutida,
No lugar do programa de ROM, ele tinha o MSX View embutido, que era a interface gráfica. A interface gráfica só existia em japonês, embora um usuário brasileiro de ascendência japonesa, Ricardo Suzuki, que Deus o tem em bom lugar, já que ele tomou Doril e não temos notícia dele há mais de 10 anos, acredito que esteja vivo e bem em algum lugar. Se estiver vivo, por favor, também mandar e-mail para a redação desse programa. Mande um e-mail, porque eu te gostaria de saber por onde anda. Vai começar a botar a sessão Achados e Perdidos. O Suzuki traduziu a maior parte do MSX View para o inglês. O MSX View era uma interface gráfica. O MSX, já que todo mundo está falando de interface gráfica, na época o Windows estava se popularizando, o Mac estava começando a crescer, o Amiga vinha com o Workbench e todas as outras. Existiram algumas tentativas de interface gráfica para o MSX anteriores. O GT tinha mouse? Vinha com mouse com ele? Não vinha com mouse, mas você tinha mouse facilmente para comprar. E você podia usar o mouse do FM Towns, por exemplo. Mas isso foi uma falha, um computador com uma interface gráfica sem mouse. Entendeu? Então, mesmo assim, o GT, que vinha com MIDI... Foi lançado em 91, né? O GT foi em 91. Você tem a quantidade de software ainda mais limitada ainda para ele. O Turbo R de uma forma geral, né? Uma quantidade de software bem limitada. E acho que podemos fechar dizendo que o padrão, oficialmente, ele foi pausado. Agora a gente pode dizer assim, pausado. Aí o que a gente vai falar, se eu falar depois aí vai ser polêmica, aí eu vou apanhar em praça pública, vou ser chicoteado. Pausado no início de 1994, com a Panasonic dizendo que não interessava mais, que vendia, mas não tinha tanta abrangência no mercado, e ela decidiu que, apesar de que o micro tinha uma certa penetração, tinha uma certa vendagem, ela decidiu parar para usar a mesma linha de produção para desenvolvimento do videogame 3DO. Isso no início de 1994. E acabou a Sony entrando nesse barco 3DO também, fabricando tanto para ela quanto para uma outra empresa que fabricava MSX na Coreia chamada Gold Star, vulgo LG. Então, por que eu falei pausado? Quem quiser jogar pedras a partir de agora, entra na fila lá no final, porque a fila vai ser grande. E como? Há uma grande... As senhas já estão sendo distribuídas, por favor. Vamos organizar a fila, fila dupla não vale. Vamos lá, pode falar porque já tem um cara mirando na tua cabeça. Vocês que estão ouvindo a gente não podem ver, mas eu estou vendo aqui um pontinho vermelho na cabeça do Ricardo. Pois é, né? Tem um sniper apontando pra minha cabeça. Olha só, por que eu falei pausado? Hoje em dia, talvez uma das maiores controvérsias dentro da comunidade. O MSX oficialmente para o mercado faleceu em 1994, e daí você já tinha começando com o advento da internet, você tinha muita gente começando a desenvolver, a comunidade assumiu o micro. Então você começou a formar comunidades, onde o MSX ainda ficou muito popular, tendo comunidades ativas. Japão, na Europa, Holanda, Espanha, grupos menores na Inglaterra, Itália e outros países, Brasil, e esses grupos começaram a desenvolver para a plataforma. Teve, por exemplo, algumas histórias curiosíssimas que a gente vai voltar a falar mais à frente, como por exemplo o projeto da Mega SCSI, que é uma controladora SCSI para MSX, que foi um projeto de final de curso de um aluno de engenharia eletrônica. Ele liberou o projeto e foi liberado na internet. Quem quisesse podia desenvolver, e foi feito para fazer a Mega SCSI. Você já tinha o DOS 2, que a gente não citou, mas já tinha suporte a subdiretórios e várias outras coisas. Mas o DOS 2 é oficial. Sim, o DOS 2 é oficial, mas o Command 2.com, versão 2.41, não. Um completar por tab, variáveis de ambiente e outras coisas mais. Então você passou a ter muitas coisas surgindo por hardware e por software. Mesmo por MSX2 2+, surgiram hardware específicos, digitalizador de imagem da Sony e outros apareceram. Surgiu pela ASCII uma controladora de HD, o formato SASI, que era o formato que veio antes do SCSI, e por aí vai. Mas muitos começaram a desenvolver. Parece que, se eu me lembro bem, né, e aí eu falo de cadeira porque eu vivi essa época, 88 de usuários japoneses apareceu na lista de discussão internacional sobre MSX, dizendo que iam levar e expor o que estava sendo desenvolvido para MSX pelos grupos de usuários para a presidência da ASCII. E aí teve gente comentando a respeito, gente sugerindo levar alguns jogos que não tinham sido desenvolvidos, e levaram, apresentaram. Em particular, o Kazuhiro Nishi ficou completamente embasbacado, que não parou. A comunidade abraçou o micro e continuou a desenvolver. Então eles decidiram que tinham que voltar a investir no micro, voltar a investir no MSX. E aí começaram a investir do jeito que eles achavam mais interessante. Patrocinaram alguns eventos, voltaram a patrocinar o lançamento da MSX Magazine. Lembrando que acho que hoje em dia não deve ser a sombra do que era na época do MSX comercialmente, né? Sim. Basicamente hoje em dia é uma editora, publica muitas revistas.
resgatou a MSX Magazine, que ela tinha parado em 92, 93, se não me engano, a MSX Fan, acho que foi até 95, revistas japonesas. O MSX Fan foi em 95, 95 que ela parou. Foi um ano do pós-mortem do MSX, um ano além. Já no caso, as revistas no Brasil já esticaram um pouco mais. Na Holanda também. Na Holanda acho que a última foi em 98 ou 99, a MCCM. Isso que eu não estou levando em conta a Rhinostar, a Ganostar. Então você passou a ter a volta da MSX Magazine, o patrocínio deles, investimento, algumas coisas que eles achavam que valia a pena, o que foi altamente controverso, como investir num emulador para PC, que é o MSX Player. Um adaptador para uso de cartuchos pela porta no PC pela porta USB, um micro que eles chamavam de MSX PC, que era um micro que era um teclado e o micro todo enfiado debaixo do teclado. Ou seja, era um PC com cara de MSX. Era um PC com cara de MSX, caríssimo. E o emulador já está instalado? Acho que sim. Com cartucho embutido. Também investimento em eventos, como a MSX Daniel Land e outros encontros de usuários. Inclusive chamando, como é que é, celebridades de empresas que já trabalharam com MSX, com Konami, com o pessoal da Falcon. Compile e outros que tiveram lá, participaram de eventos. Você teve, por último, além dos eventos, a ideia do investimento de desenvolver um micro que fosse compatível com o MSX, mas baseado numa filosofia que hoje em dia está sendo muito usada para micros clássicos. É o exemplo do Minimig, é o exemplo do Commodore One, é o exemplo do MSX On a Chip, que é o quê? Refazer o micro em chips FPGA. O que é o FPGA? O FPGA é um tipo de chip que é um chip programável via software. Você usa uma linguagem de descrição de hardware, você descreve como vai ser, escreve o código, injeta nele, através dessa linguagem, lembra vagamente um Pascal, pode ser VHDL ou Verilog, depende do chip que você está usando, pode ser chips da Altera, da Xilinx ou de outros fabricantes, esses são os mais comuns, e você injeta esse código lá e o hardware vai funcionar de acordo com essa forma. O MSX On a Chip surgiu, se eu me lembro bem, no ano de 2006, apareceu na Tokyo Game Show de 2006, foi exposto lá. Ele sairia inicialmente como MSX1, mas refizeram e melhoraram o código e ele saiu como MSX2. Ele vem com algumas características de hardware curiosas, como uma saída VGA, que é um sonho de todo MSXero hoje em dia. Aliás, o sonho de todo MSXero se resume a 3 coisas: monitor VGA, porta USB, placa de rede. O USB também tem, né? Ele tem 2 portas USB que não estão implementados no código. Ele tem alguma tecnologia implementada para, por exemplo, teclado padrão PC, teclado PS2, 2 portas joystick, 2 cartuchos, e é um computador que você imagine ele como do tamanho de talvez um pouco mais largo, mas mais estreito que uma fita de vídeo, uma fita VHS. Ele é talvez um pouquinho mais largo do que uma caixa de DVD, mas mais estreito, mas mais curto. Ele foi implementado dessa forma, foi lançado apenas no Japão. Houve uma parceria com grupos de usuários da Holanda para uma pequena empresa para relançá-lo na Holanda. Ele foi produzido algo em torno de 5.000 exemplares, foi vendido, não há notícias se ele será refeito, e hoje em dia encontrar um desses MSX On a Chip é encontrar uma mosca da cabeça branca, e quando encontra, o preço é de uma mosca com a cabeça branca. De ouro. A mosca de ouro. Para vocês terem uma noção, eu estou falando algo em torno de R$1.000. Para um micro de MSX é um preço altíssimo. Tá? Então assim, alguns não aceitam eles, não é MSX, outros aceitam. É uma controvérsia danada, não vamos entrar no mérito da discussão se é ou não é. Ele roda software de MSX, mas aí você teria que entrar na questão filosófica e definir o que define uma máquina ser um MSX. É o software que roda, é a BIOS, então o emulador é um MSX? Não, é o hardware, é só o hardware da época. Mas será que não pode ser de hoje em dia? Então há uma questão que aí foge da tecnologia, foge da eletrônica e cai pro ramo da filosofia. O que define um micro ser um micro? O que define um MSX ser um MSX? Existe como definir isso? Isso que a gente não entrou, até porque acho que nunca saberemos, nos meandros mais toscos e mais nojentos das brigas que se criaram em torno do anti-chip MSX, que tem de tudo. Vale lembrar, por exemplo, do manifesto, né? Um manifesto contra a ASCII, contra a MSX Association. Porque acontece? Por causa do Hiroshi tão empolgado com a ideia, do conceito que ele queria usar do micro, o Nishi, ele, quando saiu, se aposentou, ele pediu como rescisão dele, saindo da ASCII, todos os direitos sobre o padrão. Marca, logotipo, tudo. Fundou uma associação, a MSX Association, que tem um site, infelizmente só em japonês,
que detém todos os direitos sobre o padrão hoje em dia. Então eles têm algumas restrições que eles colocam, por exemplo, quanto ao uso do logotipo, quanto a alguns itens, alguns produtos, mas eles que detêm os direitos sobre o padrão, e eles, devido a essas situações, a própria comunidade se sentiu traída, muitos se sentiram traídos, houve um manifesto publicado em português e depois traduzido para o inglês a respeito nessa decisão de que a bronca da comunidade não foi relançar o micro, a bronca da comunidade foi que ela não foi consultada. Ela não foi, em nenhuma forma, em nenhum momento foi consultada como sugestões, como falando lá, nem um muito obrigado foi ouvido. Sim, isso já gerou muita controvérsia. Alguns que estão ouvindo nesse momento devem estar gritando, devem estar desembainhando suas espadas e querendo nos chamando de infiéis e nos planejando no próximo encontro de usuários de retrocomputação que nos encontrarem, cortar as nossas cabeças em nome de Alá. Ah, gente, antes que vocês cortem a cabeça da gente, na chip tem uma coisa legal, ele tem uma porta para cartão SD. Então você pode pegar o cartão SD, formatar, entupir de jogo, entupir de ferramentas, colocar lá e acabou. Pronto, você carrega a partir dele. Tudo que é MSX, sempre sonhou ter um HD no seu MSX ou alguma outra forma de armazenamento que não fosse disquete, tá aí, o AnaChip tem. Claro, existem outras soluções que a gente vai comentar mais à frente, como por exemplo o projeto do pessoal colocando cartão SD dentro de cartuchos SCC e usando. Uma das coisas que a gente não pode esquecer do MSX são os jogos. Acho que é uma coisa que fica entranhado qualquer usuário de MSX da época até hoje em dia, é a capacidade do MSX rodar jogos muito legais. O MSX teve produção em várias partes do mundo de jogos, à exceção dos Estados Unidos, mas eu acho que os jogos que mais marcaram vieram do Japão. Vale lembrar que grandes franquias hoje em dia de jogos começaram no MSX, tá? Eu citei nos micros japoneses que o Falcon com o YS lançou para várias máquinas e uma delas foi o MSX. Aliás, é sabido que a empresa mais querida do MSX, acho que em termos de jogos, preciso nem dizer que é a Konami, né? E a Konami vai ter um episódio especial sobre ela, porque não só do que ela fez para o MSX, mas de outras plataformas. A gente pretende no futuro ter um episódio especial sobre a Konami, contando com a presença de dois especialistas em Konami que vão estar falando e tagarelando no ouvido de vocês. Várias séries de sucesso nasceram no MSX. Diria que na Konami, duas delas conhecidas pelos ouvintes até hoje, que é o Castlevania, que é anteriormente conhecido como o Vampire Killer. De nome japonês, Akumanjo Drácula. Akumanjo Drácula. Castelo Infernal Drácula, se traduzir para o português. Vampire Killer é o nome da versão europeia, pelo visto em desuso. Apesar que de vez em quando eles tomam com esse nome em alguns subtítulos de alguns jogos mais modernos. E o outro, acho que do tipo, é mais conhecido ainda, é o Metal Gear. Além deles, a gente não pode lembrar do Contra, que passou pelo MSX. Mas que não é de arcade. Não começou no MSX, mas passou pelo MSX. Gradius, que é de arcade. Gradius, por favor. Clássico, por favor, de jogos de nave. Gradius. Que é de arcade, mas também teve versões MSX. Passou pelo MSX. Tá. O já citado YS. Só o Wiz, né? Eu chamo de Wiz, né? Também chamado de Wiz. Da Falcon, da Microcabin, desculpa, não foi Falcon. Jogos da Microcabin, que é o Shaq, que também de vários micros. Aliás, a Microcabin é, inclusive, uma curiosidade. A Microcabin é nada mais nada menos do que a empresa que deu mais suporte ao MSX Turbo R. Porque ela teve alguns jogos portados para Turbo R. Por exemplo, o Willows on City tem versão, se não me engano, para PC 88, a versão 98 e para o Turbo R. O Frei tem duas versões. Sim, o jogo da Frei, o jogo da bruxinha desmiolada, né, a Frei. Como diz o quarto elemento, a inútil da Frei. Exatamente, a inútil da Frei. Como assim resmunga o quarto elemento. Exatamente. Tem uma versão para Turbo R específica. Usando e abusando do PCM na abertura. Então você tem, além disso, você tem vários jogos, muita coisa desenvolvida na Europa, Gremlin Graphics, você tem Aquasoft holandesa, você tem mais Domark, Ocean, muitos portes de jogos de espectro. Espanha, como é que vamos falar da Espanha? Operasoft, Dynamic, Army Movies, Navy Movies, o Arctic Movies, que nunca saiu, Fred Hardest,
Aliás, eu tenho... Harness, e o quarto que não saiu. Aliás, eu vou botar um parênteses. É que muitos jogos que foram portados do Spectrum para MSX não foram portados oficialmente. Os portes eram tão porcos, mas tão porcos que eu duvido que as empresas tinham a capacidade de fazer os jogos de uma maneira tão capenga ao ponto de você não conseguir nem terminá-los. Tem vários jogos de Spectrum que foram portados de maneira, assim, tenebrosa. Mas alguns eram questão de cassete. Por exemplo, Indiana Jones, A Última Cruzada, quando foi portado, só portaram a primeira fase. Isso. Os Intocáveis eu não tenho certeza, o jogo dos Intocáveis. Mas outros foram numa situação como essa. Chase HQ, por exemplo, também tinha problemas no porte. Wack Elements, que é um clássico de corrida, também tem problemas no porte. Teve algumas coisas. Se bem que funcionava bem, rodava direitinho. Teve vários jogos portados para o MSX que vieram, principalmente Europa, não tiraram proveito. A Konami é a mais querida porque ela soube tirar proveito da qualidade gráfica do jogo, soube aproveitar. De MSX1 e 2. Se você for olhar MSX1, Konami, assim, ela tirava leite de pedra que ela fazia com a máquina. Quem não jogou na época não jogou Nightmare, não delirou com Nightmare, não se deliciou dando tiro e ouvindo a musiquinha do Viking. Ou o Antártica Adventure e a sua versão Pinguim Adventure, que foi eleito o melhor jogo de MSX1 de todos os tempos. Pinguim Adventure. Afinal das contas, como eu gosto de dizer, tá pensando que Linux tem o Tux, nós viemos primeiro com o Pinguim, nós temos o Pentarou. O Pentarou do MSX veio antes do Tux. Detalhe, aliás, Pinguim azul. Aliás, o Pentarou é um mascote esquecido da Konami, que era muito popular na época do MSX, porque ele aparecia no Antártica Adventure, no Pinguim Adventure, no Paródios e no Game Master. Gente, a gente tem muito mais a falar de MSX, mas a gente não vai falar mais por hoje. Senão a gente vai esgotar todo o assunto. Já estão querendo jogar o balde d'água e empurrar a gente pra fora do estúdio. Já estourou o limite do estúdio. Afinal, quando nós não somos um podcast, né, com a capacidade de ter seu estúdio próprio, nosso estúdio já está sendo, delicadamente, estamos sendo colocados, nós já estouramos na nossa hora, mas nós agradecemos a sua audição, a sua presença. Esperamos vocês no próximo podcast. Comentem, falem, critiquem, joguem pedras, mas para isso entrem na fila. Então, a gente encerra por aqui. MSX é um grande assunto. Vamos voltar nele mais à frente. Eu sou Ricardo Pinheiro, agradeço pela sua audição, comentem, falem conosco, voltamos pro próximo. Eu sou César Cardoso, óbvio que ainda falta muita coisa, nós vamos fazer um episódio especial sobre Konami. No nosso próximo episódio nós vamos falar um pouco mais de MSX no Brasil, que é um episódio exclusivamente de micros brasileiros, mas enquanto isso, como o Ricardo já disse, por favor, peguem sua senha para jogar pedra na gente. Se não quiser jogar pedra, manda um e-mail que a gente vai ler e vai agradecer de qualquer jeito. Obrigado. Até a próxima. Eu sou o João Cláudio Fidelis e aviso que o nosso telhado não é de vidro. Ha, ha, ha. Começando mais uma vez a nossa sessão de e-mails, comentários, tweetadas e sinais de fumaça. Parece que o pessoal tá gostando da nossa série, né, César? Pois é, né? Tem muito e-mail bacana, muito comentário bacana. A gente fica feliz que, as pessoas estão gostando, né, do nosso trabalho. Começar a ler. Esses são os comentários, a gente vai ler do episódio 3, que foi o episódio sobre a Ásia. Quem reparou, alguns inclusive comentaram que a tua voz não estava mais parecendo como quem não estava mais no Iraque. Lembrar que esse foi um episódio, esse episódio e o próximo a gente gravou pessoalmente no Estúdio B. Não que a minha voz tenha muita salvação, pra dizer a verdade não tem, mas certamente ficou muito melhor no Estúdio B quando a gente gravava no Estúdio A. Pois é, e a gente, vamos ver como é que vai ficar quando a gente chegar no Estúdio Z. A gente começa e faz também aquela coisa, o editor tá começando a aprender essas coisas. Tanto a gente editando o podcast, a gente vai aprendendo. Então é um processo de aprendizado, vai melhorando, então descobre um filtro novo, alguma coisa que possa melhorar. Então, ainda bem, tá melhorando aos pouquinhos, né? Que bom que o pessoal tá sendo sensível ao nosso aprendizado e principalmente o público que tem ouvido, que tem comentado, tem entendido que o foco nós queremos fazer um podcast de qualidade técnica boa, mas nós estamos priorizando a qualidade do material que é falado, né? Como eu espero que as pessoas tenham achado isso agora no episódio 4. No episódio 4 a gente tava descontrolado, né? De certa forma, nós três estavam meio que descontrolados, né? Conclusão, hoje se já não chegou, né? Tanto é que são 3 partes, né, do episódio 4, mas a gente teve que se segurar muito. E vou te dizer que ficou, de todos assim, acho que foi um dos mais legais. A gente falou um bocado, mas a gente não foi fanboy. E deixamos muita coisa para outros episódios que nós vamos fazer, né? A gente, como sempre, tem essa preocupação de não esgotar o assunto.
como nós vamos fazer certamente episódios específicos sobre MSX no Brasil, episódios específicos sobre uma série de coisinhas que aconteceram, a gente não esgotou o assunto, e se deixamos aquele gostinho de quero mais, gostaria de mais alguma coisa no ouvinte, eu acho que a gente conseguiu alguma coisa. É verdade, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, né, de informar e compartilhar e conversar e fazer que as pessoas gostem e se interessem, né? Fundamentalmente conversar, né? Um assunto tão rico e tão interessante. Blogs são conversações, podcasts também são conversações. Aí eu tava olhando agora os comentários, o episódio 3, parte A, o comentário do Juan. O Juan foi um usuário de TRS Color, que ele já teve alguns eventos no Rio, MSX Rio mais recentes, inclusive comprou uma camisa do grupo MSX Rio e tudo. Encontrei com ele pessoalmente numa loja, na famosa e lendária Robilândia. Robilândia, que em outros tempos tinha o nome de Robalândia, que literalmente você deixava a sua carteira lá, porque o preço era muito mais alto do que você pagaria em outras lojas, mas a Robilândia sempre foi uma loja muito, pra quem não é do Rio, é ainda uma referência quando se trata de hobby, modelismo, bonequinhos de Star Wars e coisas do gênero. Eu tive lá recentemente, justamente encontrei com ele que eu estava começando a comprar alguns itens, porque isso é off-topic, né? Fora do assunto do podcast, mas eu peguei a maquete que era do meu avô de ferro modelismo, transferi e instalei ela aqui em casa. Então eu comecei a me informar do que tem de novidades. Justamente eu encontrei com o Juan lá. Ele agradeceu, achou bacana, tava curioso quando é que sai um episódio falando de micros do Brasil. Vai sair. Então já ouvindo, já vai sabendo que o do Brasil é o próximo. Isso. Então, daqui a 2 semanas vocês vão estar ouvindo o episódio que começa a falar do Brasil, que também a gente não esgota. A gente vai ter que ter episódios especiais e ele tem muita coisa para contar. Ofereceu inclusive participação para falar das histórias de TRS Color. Ele chegou a trabalhar numa empresa que fabricou um clone do TRS Color. Eu falei para ele, você é convidado. Quando a gente for falar do Color, falar de Prológica dessa época, vou falar contigo. Outro que comentou foi o Alex Muller, não sei como é que eu vou falar. Ele começou a ouvir a partir da parte 3, gostou, achou muito informativo, fugindo do padrão atual onde tudo é engraçadinho. Engraçadinho é o pessoal do Radiofobia. A gente não consegue. A gente tenta fazer umas piadas engraçadas, algumas até realmente são, mas em 90% do tempo vamos deixar com quem sabe ser engraçado. Vamos deixar com o pessoal da Radiofobia, vamos deixar com o Kessa, com o Léo. Eles conhecem do assunto serem engraçados, a gente não. Nós vamos bancar pretensos humoristas que não conseguem chegar lá. Vamos continuar falando do que a gente entende, né? Pois é. E o Saulo elogiou também o podcast, esperando muito por um especial MSX. E espero que ele tenha gostado, né, desse longo episódio 4. Para vocês que não têm acesso ao nosso Por Trás das Câmeras, foi certamente o mais divertido de fazer. Mais longo, mas o mais divertido. Com certeza. 2 comentários também. Tem do Edgar. Edgar é o nosso comentador número 1, né? Isso. Obrigado, Edgar, pela recepção. Comenta aqui uma coisa que eu achei muito legal. Peço a vocês que a cada podcast muitas surpresas aparecem. Tive vários produtos da Matsushita sem saber devido às várias marcas. Inclusive um aparelho de som National que era espetacular. É uma coisa que a gente não sabia na época. E durante muito tempo também meio que não se sabia, porque a própria Matsushita meio que separava as marcas, né? National tinha um público específico, Panasonic tinha outro público específico, e de uns tempos pra cá que a Matsushita resolveu unir, inclusive no Japão, todos os produtos dela sob a marca Panasonic. Temos ouvido falar mais de National Technics, também era Technics, também pertencia ao grupo? Acho que era Technics, agora realmente. E depois teve uma chamada Quasar, se eu me lembro bem. Pelo visto eles estão juntando tudo na marca, na Panasonic, né? Panasonic, isso. E ele comenta sobre o Master System, que tem alguns vendendo no Mercado Livre, mas não a R$20. Edgar, um dia, quando a gente tiver muito zen, mas muito zen mesmo, nós vamos fazer um episódio sobre micros clássicos e Master System. Mas temos que estar muito zen, porque senão metade do podcast vai só aquele pi, 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 pi. E se a gente chama alguns amigos nossos, então danou-se. É verdade. Aliás, Sturaro, um abraço pra você. Exatamente. É um caso sério. Pode ser até que a gente comente alguma coisa num episódio,
né? A gente é o rei das promessas mesmo, então dane-se. O que a gente pretende ainda fazer com colecionadores, a gente certamente vai tocar nesse assunto. Eu acho que, quando a gente tiver muitos os três em perfeito equilíbrio com a natureza, com o universo, com o mundo, tá tudo lindo, tudo bacana, aí a gente comenta sobre o Mercado Livre, que a coisa é brava. Agora eu tava olhando, o Eduardo Corso comentou, falou um pouco da lembrança do jogo de micro, teve o MSX, tudo. E aí ele me fala um assunto que eu acho que nem Zen a gente vai querer falar, né? Eu gostaria de saber se poderá ter um cast sobre emuladores de micros antigos. Emuladores não, a gente não pretende fazer. Mas a gente pretende fazer um cast muito bacana sobre tecnologias que trazem micros antigos de volta. Esse inclusive está agendado para ser um dos próximos. Isso. Né? Um dos próximos a serem gravados, não quer dizer necessariamente sendo os próximos que vocês ouvirão. Mas esse acho que é um dos próximos que a gente vai gravar. A gente tá para gravar, mas emulador a nível de software, não acho que aí nem Zen a gente vai querer falar. Nada contra emuladores, mas é porque foge do escopo do nosso podcast. Bom, vamos pro 3B. 3B, vamos começar com o Leonardo Soares. No episódio 3B, né, que foi a segunda parte da Ásia, tem um comentário do Leonardo Soares. Isso. Que não veio a hora de ouvir o podcast sobre MSX, já ouviu. Já ouviu? Está ouvindo? E espero que tenha gostado. TK90X, então a gente pretende no futuro um podcast sobre microdigital, sobre aí falando da microdigital como um todo. O próximo episódio já vai falar sobre Brasil, então a gente vai falar um pouco sobre microdigital e outros micros. Amiga, o MSX, o TK90X e o Amiga foram as máquinas que formaram o caráter digital dele. Gostei da definição. Eu gostei dessa expressão, caráter digital. Leonardo, obrigado pela expressão. Considere que essa expressão foi adotada pelo menos por um dos 3 cometedores do Retroputaria. Pois é. Eu acho que podemos dizer que 2 dos culpados. Eu vou também, gostei muito da expressão. Amiga, você vai ouvir um pouco mais falando de Amiga em termos de mundo no episódio 6, que vai ser o episódio que a gente vai falar sobre micros 16 e 32 bits. Aliás, um episódio que eu tenho certeza que vai ficar muito grande. Tem muito assunto. É uma maratona, né? Esse a gente vai correr os 42 quilômetros. Vamos ter uma série de episódios maratonas, mas é que são assuntos muito empolgantes. Vocês vão entender um pouco quando a gente fala sobre isso, né? São assuntos que tem muita coisa nossa particular, né? Do próprio João, que não está hoje gravando com a gente. Ele vai certamente ele segurou no episódio 5, que mais uma vez, vocês vão ouvir daqui a 2 semanas, que a gente teve que ser muito zen. Mas, enfim, mais uma vez o nosso objetivo é levar um pouco para vocês dessa história e contar um pouco também da nossa história, a gente se divertir e esperar que vocês se divirtam tanto quanto a gente se diverte aqui. Uma coisa que o Leonardo comentou que eu achei bacana, que ele diz o seguinte, que a gente sabe reconhecer a importância dos micros. Nosso micro de origem, nossa referência inicial, pelo menos minha, é o MSX. Mas a gente sabe falar, tenta falar sem chocar, sem causar atritos com usuários chiitas, né? Ainda tem aqueles chiitas, mas a gente fala, é visível a preocupação de vocês em demonstrar as qualidades dos micros e seus diferenciais, sem perder o chão e com comparações necessárias a padrões mais atuais ou comuns. Percebeu uma coisa que é fato, que a gente percebeu logo no início. Não tem sentido você comparar micros desenvolvidos nos anos 80 e início dos anos 90 com a microinformática de hoje em dia. Vai sempre perder. Quando eu ouço um aluno vem falar comigo, vem conversar e alguns vêm tocar no assunto, mas equivale ao quê? Quando a gente fala do MSX, tem o Windows. Aí você fala que não tem o Windows, aí ele acha que não presta, não serve. Então, a gente não tem o foco de realmente, como ele percebeu muito bem, não tem foco em ficar fazendo comparativo, ficar fazendo blá blá blá, falando como deve ser, deveria ser assim, assado. Não, a gente está falando e apresentando esses micros como a gente conhece, do que a gente aprendeu, inclusive pesquisando, lendo, que a gente viveu, contar um pouco de experiência, como disse o César, que a gente está se divertindo também. Até porque não faz sentido, as arquiteturas são completamente diferentes, as CPUs são completamente diferentes, a própria lógica da construção de um computador é algo completamente diferente. Por exemplo, você pega um original ou um Mac original e compara com as suas versões de 2010, são basicamente outros micros.
Exatamente. Né? Completamente no caso diferente. do PC é completamente diferente, mesmo sabendo que o chip que tá naquele PC de 2010 é compatível com o chip do PC original. Sim, são lógicas diferentes, construções diferentes, ordens de grandeza diferentes. Não dá para comparar o micro dos anos 70, o micro dos anos final dos anos 80, com o micro do final dos anos 90. Não dá. E a gente seria injusto e desonesto se a gente tentasse fazer isso. Exatamente. E agora no episódio 3B, o Edgar comentou também. Tava olhando os comentários, tem mais um comentário do Edgar dizendo que virou um hábito das manhãs de quinta-feira baixar o nosso podcast. Para quem não sabe, ele é publicado às quartas-feiras à noite, ele sai no horário disponibilizado. Ele agradeceu que a curiosidade dele foi saciada, achou muito interessante os 2 episódios sobre a Ásia. Esperamos mais uma vez que ele tenha gostado muito do episódio sobre o MSX, né? Elogiou a qualidade, que os esforços de edição têm valido a pena. Obrigado, te agradeço pelo elogio. Aí eu falo como editor que, cara, dá um trabalho danado. Dá um bocado de trabalho, mas que bom que estão gostando. E, é claro, para encerrar, por favor, chamem logo a Mila Jovovich. Um dia a gente consegue. Mais uma vez, tipo, acabou o futebol, acabou o jogo de futebol, já deve estar disponível no site da Combo, já deve estar disponível no seu feed reader, no iTunes, sei lá, no Zune Play, no Windows Media, sei lá o que você usa para ouvir podcast. Acabou o futebol, já fica esperto, já passa na banca de novo, tem retrocomputaria novo, tem. Se não tiver retrocomputaria na semana, vai ter um Retro Hits. Isso. Aliás, já mudou o nome? A partir do episódio 6 do Retro Hits, ou seja, no momento que vocês estão ouvindo, ele já mudou. Isso. Porque o episódio 5 foi gravado pelo César, já tinha gravado a vinheta como BGM, então a gente manteve, mas a partir do 6 virou Retro Hits e ficou. Aliás, falar em BGM, vamos falar dos comentários, pessoas que ouviram e gostaram muito do áudio, né? O Alexandre Antoniucci, o Deba MSXero lá de Curitiba, grande figura. Gostou, elogiou, continue firme nesta saga. Inclusive ele mandou e-mail também, enviou alguns e-mails pra gente, inclusive com links, com informações sobre a história do MSX na Argentina. Inclusive uma entrevista no YouTube com o presidente da Talent, o cara que fundou a Talent. E mais uma entrevista em espanhol, algumas conversas que vão ser muito úteis, depois a gente vai olhar com mais calma. Ele sugeriu que os BGMs saíssem com uma qualidade de 128, um tamanho maior. Isso. O problema é que se a gente botar alto vai ficar muito grande para descer. Tem esse problema também. É que é o problema de qualquer podcast, né? Quando você tem um podcast com uma qualidade melhor, você vai demorar mais tempo para baixar aquele podcast. E não é todo mundo que tem 10 MB em casa ou 20 MB. Aliás, pelo contrário. A maioria tem lá seus 512, 1 MB, 2 MB. Eu tenho 2 MB aqui e tem que me, de vez em quando, dar pirueta e rabo de arraia pra poder me virar. Eu acho melhor a gente talvez continuar gravando ali com a 64K bps, ou a gente talvez fazer uma experiência em começar a colocar os podcasts com bitrate variável. Tava pensando mais em fazer essa experiência para tentar ver se a gente consegue melhorar a qualidade, que às vezes no áudio gravado a qualidade tá ótima. Quando a gente gera o MP3 e vai ouvir, o áudio não tá tão bom. A gente tá pensando em fazer uma experiência com episódios com bitrate variável, vai aumentar um pouquinho o tamanho. E tentar botar os links para quem quiser baixar as músicas em qualidade melhor, quiser ter disponibilidade para poder ouvir, botar no tocador de MP3, ouvir no som do carro, no celular, assim, a gente pegar uma qualidade um pouco melhor. Vamos ver se a gente consegue colocar os links para quem quiser baixar. Acho que tem mais proveito. Agora, ô César, o episódio 5 que você gravou tem um comentário bacana, você chegou a ver? Vi do Marcos Druida, achando que a seleção foi ótima. Tô agradecendo todo mundo, parabéns. Marcos, devo dizer que eu me segurei pra fazer um bônus, pra colocar um bônus que vocês iam me xingar, tipo, colocar Lady Gaga. Mas eu pensei, não, vamos colocar um negócio que acabou, de certa maneira, muito anos 80. É verdade. Tirando o MGMT, que é mais novo, você pega ali Smells Like Teen Spirit, que é anos 90, né? Mas do resto tem muita coisa de anos 80. Você tem o Ratings também, acabou trafegando, né? Anos 80, 90. Tem Guns N' Roses, tem Joy Division. Joy Division é uma curiosidade, né? É a banda favorita do Hideo Kojima, o criador do Metal Gear. O João me contou essa outro dia. Sempre tem alguma citação a Joy Division escondida em algum jogo que o Kojima bota a mão.
Então, né, dever de casa pro pessoal que joga, tá aí excitado, esperando o próximo Metal Gear, né? Jogar os antigos e procurar citações da Joy Division. É um dever de casa. Boa. Boa. E aproveita, manda pra gente que a gente comenta. A gente pretende ter um episódio dossiê sobre Metal Gear. E é outro episódio que a gente vai ter que deixar o João mais solto de costume pra falar. Então, a gente vai ter um episódio falando de Metal Gear, somente de Metal Gear 1 e 2, né, que surgiram no MSX. A gente tem essa intenção de fazer um episódio especial e se souber de perceber e puder colaborar, nós agradecemos muito. E um outro detalhe é que eu fiz a questão de colocar o link para cada um dos membros que fez o remix. Primeiro porque as músicas estão em Creative Commons e o pedido era esse, né? O link back. E segundo porque é uma maneira também do nosso ouvinte descobrir um pouco do trabalho que se faz por dentro do 8-Bit Collective. Tem coisas muito bacanas. Eu particularmente fiz um episódio de cover porque eu gosto muito de covers. E aí vou fazer um episódio de cover que é uma coisa completamente diferente da nossa linha dos BGMs. Mas, mais uma vez, roda dentro de cada um dos links. O Dr. Zilog, particularmente, além do nome que já é vencedor, ele tem como se fosse um álbum de remix deles, que ele fez de remix de chiptune de diversas músicas e diversas bandas. Poderia ter colocado mais de uma, mas também fiz questão de colocar um de cada, né, para vocês terem ideia e ver de qual que vocês gostaram mais. Eu particularmente gostei mais do remix do Dr. Zilog para Kids. Achei que ficou muito bacana. Mas aí você tem, não dá pra não gostar de alguém que tem o nome do Dr. Zilog. Aí tem esse que ele falou. O que mais de e-mails que tem? Tem alguns mais antigos, né? O Newton Nickel ouviu, comentou que as abreviações, a questão das abreviaturas, que botamos M, abreviatura para MET, botamos minutos. Bem, depois a gente vai corrigir isso um dia. Isso. O Ounei, de Contagem, Minas, ele descobriu o podcast através do post que eu coloquei lá no Linux em Brasil. Aliás, acho que a gente pode dizer isso. Augusto Campos, um abraço. Obrigado pela divulgação. Aliás, são 2 abraços para Augusto Campos. É. Por que não 3? O João João tem de nós, mas tudo bem. Pois é, né? Manda um nome do João. Ouviu os podcasts com base naquele post que a gente colocou lá e o Augusto publicou, elogiou, disse que o papo tá agradável, gostou muito, que tá aprendendo muito e tá gostando muito dos episódios musicais. Muito obrigado pelo e-mail. Tem um e-mail de quem mais senão o Pinguim Azul. Quem mais poderia ser? Um abraço pro Pinguim Azul. Um abraço pro Pinguim Azul, ou como pela alcunha ao qual ele é conhecido entre a turma de MSX, um abraço pro Ijo. Ricardo Bittencourt, aquele conhecido nosso da turma da MSX que trabalha na filial da Skynet no Brasil, né? Isso. Pra quem não sabe, ele é funcionário do Google. Aliás, pros funcionários do Google que estão nos ouvindo, um abraço pra vocês. A gente tá parecendo político, né? Não, isso aqui virou quase uma luta do Maguila, né? Maguila vem uma luta, dá um abraço pra metade do universo. Então a gente tá mandando um abraço pra outra metade do universo. Isso. Mas um pouco a gente vai virar a leitura de comentário e coisa do gênero do Dimensão Nerd, né? E o Vinícius manda beijos aleatórios pra metade das blogueiras e podcasteiras brasileiras, né? O Rick Beat comentou com a gente que tinha um errinho, negócio do SCC Plus, que a gente falou que tinha 6 canais, mas na verdade ele tinha 5, como SCC normal. O que muda é a quantidade de formas de onda e a questão do VDP de Master, que a gente comentou na sessão de notícias de um outro episódio. A gente foi no episódio 2, que a gente falou pra ele ser ligado e deixar o Salamander mais rápido, mas não em si o jogo mais rápido. Não é que o VDP vai aumentar o desempenho do processador, mas o VDP vai ser possível eles executar o jogo, gerar os gráficos de forma mais rápida. Talvez isso que a gente não tenha falado tenha ficado claro. Ele elogiou, disse que tá bacana, gostou. Outra pessoa que é do pessoal do MSX, né, que viu o e-mail pela lista, Fernando Boaglio, que teve até no encontro há pouco tempo de Jaú, levou algum material dele pro presente, gostou muito, elogiou. Teve episódio que a gente comentou da Voyager, né, que tinha 1K de memória, ele pesquisou, parece que a gente errou por um pouquinho. A Voyager não tinha 1K, tinha 4. Erramos em 4 vezes, né?
Mas de 1 para 4K não foi um erro lá tão grande, né? Na verdade, o software de controle dela que ocupava 700 bytes feito em Forte. Foi no episódio que a gente citou o papo sobre Forte. Isso. Ele comentou dessa nossa mania de falar, vamos fazer um episódio só disso depois, né? A gente acha que tem, ele diz assim, você está notando? Acho que tem mais de 10. Eu falei, não tem mais de 10. A última vez que eu olhei tinham 25. A gente vai chegar lá. Sugeriu a questão de abreviar o nome, que ficaria melhor, porque falou questão da putaria. A gente que viu a putaria, acho que a gente chegou a explicar uma vez como uma brincadeira. Eu acho que, pra aqueles que acham que a gente não é engraçado, tem uma coisa de ironia no nome. Tem aquela expressão, o cara tá na computaria. Coisa muito... Eu cansei de ouvir isso. Não sei o que tá na computaria. Fulano é computeiro. Apelou no nome muito pra brincadeira, né? Parece trocadilho, essa brincadeirinha do coisa. Eu gosto do nome. Eu acho que o nome é uma coisa que já mostra que a gente não tá fazendo um podcast pomposo. Pelo contrário, né? A gente tá fazendo um podcast... é o dono da verdade. A gente tá fazendo um podcast também pra gente se divertir com ele, né? Pois é, mais uma vez, quem não esteve no Estúdio B, na gravação desse episódio e do anterior, perdeu. Exatamente. Ele já comentou, esperou alguns episódios sobre games, por exemplo, um especial sobre o Nemesis, do MSX, falou sobre o Saboteur no Spectrum. O Saboteur é um jogo que eu sempre quis ter no MSX e nunca vi, ficava chateado. Mazogs, do ZX81, né? Ele pediu inclusive que a gente comente algum episódio, mesmo que a gente ouviu o computador falando, né, algum sintetizador de voz, né, ele perguntou isso, que quando foi, eu vou te dizer que eu não lembro, eu acho que foi alguma coisa com Master Voice no MSX, foi experiência com o Vox, da antiga XSW, uma software house, pelo menos é o que eu me lembro, eu acho que foi. Sim, deve ter sido alguma coisa desse tipo, mas eu só consigo lembrar da abertura do Sonic para Master System, do Sega. Tem uma que eu me lembro. Eu acho que na verdade foi na abertura do Time Kirby, que era uma versão da Aquasoft pro jogo Time Pilot. Que ele fala nisso. Eu acho que no Time Kirby. Foi a primeira vez que eu vi o computador falar. Uma voz, gravada digitalizada. Horrorosa, mas eu lembro que isso me deixou impressionado. Ele já comentou a questão da voz do César, que estava aparecendo que saiu de dentro do túmulo. Tava lá do além túmulo. Rise from your grave. Rise from your grave. E a questão do sotaque que reclamaram, não sei se o ouvinte não está nos ouvindo. Se estiver ouvindo, apesar do nosso sotaque carioca, um abraço pra você, meu caro. Pois é, e a gente tenta evitar de chiar, mas às vezes é impossível. Como disse o próprio Fernando, se lasca o sotaque, eu quero é conteúdo. Então tá beleza. Né? Mas vamos ter convidados que falam outros sotaques, então vai ser divertido. Com certeza. Fernando mandou uma sugestão pra gente pro episódio, pra um próximo episódio BGM, a gente vai dar uma olhadinha com mais atenção. Gostei, obrigado pela sugestão. A gente não vamos falar nada da sugestão ainda não, depois a gente comenta quando a gente gravar o próximo Retro Hits, que um próximo a gente gravar, a gente pode usar a sugestão dele. Obrigado pela sugestão. O Alexandre Antoniucci comentou também do podcast, elogiou, gostou, comentou do questão do emulador de drive que a gente tinha falado, do projeto original. Ele nos fez uma correçãozinha que quem inventou a interface do cartão SD para botar num cartucho CCC para espetar no MSX, nossa, acho que eu nunca falei tanta sigla junto numa frase só. Que vai precisar de hiperlink de podcast pro cara clicar e ver o que tá falando, né? Então você olha nas legendas, tá passando aí embaixo nas letrinhas miúdas. Ele comentou que o autor, na verdade, foi um coreano. Do outro lado mais do Japão, então. Falou mais algumas coisas do cartão, do projeto, tudo lá, muito interessante. Sugeriu a gente referenciar a coleção Input e a biblioteca prática de informática, que está disponível, acho que em dois links de um blog que eu aposto que ele está por trás. Para quem não conhece o Alexandre, ele estava envolvido no projeto de passar vários livros da época, material da época, digitalizar para disponibilizar para a internet. Ele chegou a conseguir muita coisa no projeto. Acho que o material quase todo da Aleph ele passou no scanner. Isso. Valeu, passou alguns links, inclusive que algumas questões de cartão SD para Commodore 64. Teve um último e-mail do César Jimenez, não César Cardoso. Elogiou grandemente o episódio 5, disse que foi o melhor de todos do BGM. Ainda no primeiro nome, BGM, agora daqui por diante vocês já perceberam quando o nome mudou para Retro Hits. E falou que está contando os ciclos de clock para o próximo episódio. Contar ciclos de clock não é para qualquer um, né? É 50 ou 60 Hz ele está contando. Porque faz diferença, né? Exatamente. Quem pegava jogo europeu e rodava
em mico brasileiro sabia do que eu estava falando. Pois é, fazia diferença, você lembrou bem. Eu acho que o último comentário que tem falado, o Raimundo, que tinha pego um problema no BGM número 4, que realmente houve uma falha na montagem, e o BGM número 4 acho que foi no upload, na verdade. Para quem notou, a gente abandonou o feed do Mivio. Não que o produto Mivio seja ruim, pelo contrário, é bom. Mas a gente estava com uma inconveniência de ter que subir o podcast para 2 lugares diferentes, gerenciar 2 lugares diferentes, porque como vocês devem saber, a gente está lá na Como Podcasts e nós temos a página no Blogspot. Foi uma decisão nossa, a gente conversou e decidiu matar o feed do Mivio a partir do momento que lá na Combo passou a ter um feed separado para cada podcast. Então fica muito mais fácil, a gente só sobe o arquivo para um lugar só, a gente não tem muito trabalho com uma montagem, a gente tinha uma apurrinhação grande com o player do Mivio, o César brigava um bocado com o player do Mivio, então a gente decidiu, mantemos o blog, exatamente, simplificar. A gente mantém o blog no Blogspot, mas o link, o feed é o feed do Dimensão que está vinculado a Como Podcasts. O player de música, a gente colocou um player em Flash. Então é uma forma de a gente enxugar. Porque acredite, gente, dá trabalho montar, é bacana, a gente gosta pra caramba de fazer o podcast, mas dá um bocado de trabalho. Então, se a gente pode simplificar, para que a gente vai complicar? Isso. Então é por isso, quem não migrou ainda pro feed do dimensãonerd.com, tá lá o link na página, vai lá na nossa página do Blogspot, tá lá o link, pode pegar somente o link separado, não tem problema. Lembrar ainda que a gente deve fazer em breve algumas experiências com episódios com bitrate variável, para ver se a gente consegue melhorar a qualidade do áudio. Mais uma vez, quando você ouvir algum episódio com bitrate variável, por favor, dê um feedback por e-mail, num comentário, sobre o que vocês acharam da qualidade do episódio em comparação, né, com a qualidade atual que a gente faz no nosso episódio. A gente precisa desse feedback para saber o que a gente precisa mudar, se volta, se não volta, se modifica o range de variação. A gente precisa desse feedback de vocês para a gente poder gerar um produto de melhor qualidade, né, e esperamos sem grandes penalizações no tamanho do arquivo. Bem, é isso. Mais alguma coisa, César? Hora do jabá, né? Fazer um jabazinho. É o jabá, né? Eu esquecendo do jabá. Pois é, né? Tem MSG? Exatamente. Tô sabendo aí. Convite a todos que nos ouvem, gente do Rio e de fora do Rio, vão estar convidados. Agora no próximo feriado de Corpus Christi, nos dias 3 e 4 de junho, nós vamos ter a MSX Rio 2010, mais um encontro. Desde do ano passado, o grupo de usuários MSX Rio decidiu mudar o formato do encontro, para, ao invés de fazer um encontro grande, um por ano, fazer encontros pequenos espalhados. Tivemos o primeiro em março. Nesse episódio vocês ouviram os comentários, no episódio 4, na sessão de notícias. Vocês ouviram falando sobre a MSX Rio, o que teve e tal lá. E a próxima vai ser agora com um agravante. Vai ser um encontro de 2 dias. A gente vai pegar quinta e sexta-feira do feriado de Corpus Christi. Então se você não vai viajar, tá sem dinheiro, se bem que é início de mês, né? Mas se tá sem dinheiro, tá com vontade de conhecer alguns dos loucos que cometem esse podcast, quer bater papo, quer visitar lá, a entrada é gratuita, a gente pede que você visite. Se você tiver interesse em comprar algum material do grupo, como camisa polo, camiseta, caneta, cordão de crachá, fanzine, vai estar lá para isso. O local é no Sesc do Engenho de Dentro, que fica na rua Avenida Amaro Cavalcante, número 1642. Como chegar? Bem, sabe o Engenhão? Estádio Olímpico João Avelange? O Sesc fica em frente. Só que... Se você não souber como chegar no Engenhão, pergunta para algum vizinho seu botafoguense que ele vai saber. Pois é. Exatamente. Vai saber como te dizer como chegar. E é do outro lado da linha do trem. O Sesc é um prédio laranja, em frente a um posto de gasolina, do lado tem uma igreja, essa igreja católica de frente para a estação, e do outro lado da linha do trem é o Engenhão. Não tem como errar. Se for de condução, prefira até o trem, que é mais fácil. Você vai descer praticamente na porta do Sesc. De ônibus também é tranquilo, é pertinho do Meia. De carro também é perto da descida da linha amarela, da saída 3 da linha amarela. Então,
Participem, visitem, vai estar no horário de abertura do SESC, então a gente já deve estar lá em torno das 9 da manhã, 9h30, por aí, devemos estar até as 6 horas da tarde. Estejam lá, visitem a MSX Rio, vai ter coisa nova, o Ricardo Asen promete algumas novidades, como sempre. Deve ter algumas coisas, micro exposto, gente disposta a bater papo, a conversar, a ver novidade. E como essa vai ser de 2 dias, a gente deve ter a presença de alguns amigos de São Paulo, de fora do Rio, participando. Ricardo, vamos aproveitar o Hora do Jabá e vamos fazer que nem o Dimensão Nerd, Hora das Campanhas. Vamos. Né? Mais uma vez, você de grupos de usuários, de micros clássicos, você quer divulgar seu grupo, você quer divulgar o seu evento, mande um e-mail pra gente, que a gente divulga com o maior prazer. A gente só precisa de uma certa antecedência pra gente conseguir divulgar no podcast. Exatamente. Então, o pessoal que não é só do MSX, mas o pessoal do Amiga, do Spectrum, o pessoal que se agrupa, por exemplo, sobre o grande guarda-chuva do grupo Canal 3, o pessoal do Canal 3, se estiver nos ouvindo, mais um abraço. Podemos mandar mais um abraço pro povo do Canal 3. Canal 3. Abraço coletivo pra turma bacana do Canal 3. Se tiver de divulgar algum evento, alguma coisa de vocês, sintam-se à vontade, mandem um e-mail com alguma antecedência que a gente divulga. Bom, isso que acabou, né? Acabou, né? A gente só tem uma campanha. Nossa lista acabou. Um dia a gente chega a ter 4 campanhas. Pois é, né? Por enquanto, acho que a gente vai acabar tendo que lançar uma campanha pra trazer uma usuária da época, né? Porque a gente só tem homem falando. Tem a campanha do Renato De Giovanni. Exatamente, eu esqueci. Renato De Giovanni, nos mande um e-mail. Precisamos muito falar com você. Queremos falar com você. Temos muitas coisas a perguntar sobre as histórias da Microsistemas. Gostaríamos de ter o prazer da sua presença num próximo episódio do Retro Computaria. Nós já temos 2 campanhas, que beleza. Beleza, estamos melhorando. Enfim, né? Acabou? Acabou. Tem um Retro Hits na próxima semana. E depois a gente entra no episódio Brasil, que é na véspera da MSX Rio. Ele vai sair, a parte A do episódio 5 sairá na véspera da MSX Rio. Então, para quem nos ouviu até aqui, muito obrigado. Para quem tem comentado e dado esse feedback, muito obrigado mesmo, a gente agradece. Como a gente sempre fala que o seu comentário é o nosso salário, tá aí, obrigado por vocês estão ajudando a nos sustentar. E a gente volta com Retro Hits na semana que vem e vamos para mais uma maratona do episódio 5. Esse acho que vai ser outro que vai dar uns 3 partes. O episódio que não acabou. Esse realmente a gente não chegou perto, né, de começar a esgotar o assunto. Quem fica, aquele abraço. A todos vocês, um grande abraço. E nos vemos no Retro Hits da semana que vem. E no próximo episódio, nos falamos até lá. Até.